Na última semana, 2 pinheirenses foram empossados na Academia de Letras do Noroeste de Minas. Giselda Shirley é agora ocupante da cadeira de número 36 e Vandeir José da cadeira de número 7. A posse aconteceu na sede da academia, em Paracatu. A Academia de Letras ela nasce no ano de 1897, no Rio de Janeiro, e o objetivo dessa academia era colocar intelectuais, né, voltados para a questão da poesia, da historiografia, e de lá para cá estados, né, brasileiros têm e representado nas suas cidades, então eles vão criando esses espaços para representar a sociedade intelectual. E no ano de 1996 foi criado a Academia de Letras Paracatuense, né, que engloba todo o Noroeste Mineiro. Hoje a academia conta com 40 membros e recentemente eu ocupei a cadeira de número 7, a Giselda vai falar, né, do dela. E nessa cadeira, então, na verdade, eu ocupei de duas pessoas anteriores. Uma de Francisco Meli Franco, que foi um médico português, ele saiu de Paracatu, ele é paracatuense, e foi para Lisboa, formou como médico, um dos pioneiros em puericultura, e ele também passou a ser, né, um médico da coroa portuguesa. A construção desse personagem, né, foi muito interessante, por isso eu acredito que foi muito boa, eu não diria a minha escolha, né, mas o nome que chegou, porque, como eu disse, há toda uma trajetória. Minha mãe, ela gostava, né, ela faleceu, e o meu pai, eles gostavam muito da questão da medicina popular, e com isso eu acabei, né, me identificando com o Francisco de Meli Franco. A sua cadeira 36, né, Gisele? Sim. A Academia de Letras do Noroeste de Minas, ela possui integrantes de todo o Noroeste. É uma representatividade regional, nós temos então no Noroeste 19 municípios, e esses 40 membros o maior número são de Paracatu ou que moram hoje em Paracatu, né? Mas tem quase todos os municípios do Noroeste. Então, para nós de João Pinheiro é uma grande honra, apesar de eu ter nascido em Brasilândia, que na época era distrito de Caatinga ainda, né? Posteriormente é que lá se tornou distrito e município. Vandeir é de Bom Despacho, mas nós somos pinheirenses de coração e aprendemos a gostar muito da história de João Pinheiro, de Paracatu e da nossa região. Quando eu falo de Paracatu, porque agora nós estamos nos aprofundando no período colonial e nesse período João Pinheiro pertencia a Paracatu, que nossa emancipação ocorre só em 1911. Então, de certa forma, nós estamos aí buscando conhecer um pouco mais a nossa região no período em que começou o povoamento e a formação dos arraiais e vilas nessa região. Então, isso tem sido muito importante. Então, quando veio o convite, na verdade, quando você passa a integrar uma academia de letras, é por meio de uma indicação de algum dos acadêmicos integrantes dessa academia. Então, só se faz a ocupação de uma cadeira quando ela se tornou vaga, ou quer dizer, quando o seu membro anterior ou faleceu ou, por um motivo ou por outro, preferiu sair da academia. Mas mesmo saindo, o seu nome fica. Então, quando você é indicado para assumir uma cadeira, você é passado por uma seleção, eles fazem uma análise curricular e a análise da contribuição teórica, enfim, da produção acadêmica dessa pessoa que está pleiteando a cadeira. E depois de passar por essa avaliação dessa comissão, é então inserido o membro, e a posse é feita com homenagem ao patrono da cadeira, que é o primeiro integrante, e ao ocupante anterior, caso tenha tido mais de uma ocupação. O meu patrono é Domingos José Pimentel Barbosa, era um português, nascido em Braga, veio para o Brasil em 1770, foi um dos grandes nomes da história local. Ele era guarda-mor, o guarda-mor é responsável pela distribuição das datas e águas minerais em regiões mineradoras, ocupou cargos muito importantes, como juiz municipal, juiz de órfãos, enfim, era uma figura muito importante, dedicava-se à
mineração, possuía engenhos. Ele participou tanto da vida política de Paracatu quando era arraial, depois quando foi elevada à vila em 1798. Seu nome e sua assinatura está entre os grandes atos políticos do período. E depois, quando Paracatu é elevada à cidade, em 1840, ele continua participando dessa vida política. Então, em 1843, quando ele faleceu, ainda ocupava o cargo que era vitalício, de guarda-mor, que era vitalício. Então, é uma figura muito importante, para mim é uma grande honra pertencer à mesma cadeira que ele. Os ocupantes anterior da cadeira, Antônio Pimentel, também descendente de Domingos Pimentel Barbosa, né, também uma pessoa importante na história de Paracatu, e hoje eu sou a terceira ocupante dessa cadeira, né, e é para nós uma grande honra, para mim uma grande honra, porque na verdade eu nunca havia sonhado com isso, né. Eu agradeço a Maria Célia, que nos indicou para ser avaliado como membro da academia, né? E hoje, como membros efetivos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Se já tínhamos uma preocupação com a nossa produção teórica, com o que escrevíamos, hoje a nossa preocupação é maior, porque a nossa responsabilidade é maior. E eu agradeço muito ao incentivo dos nossos professores, que nos despertaram gosto pela leitura. Paulo Freire fala da importância do ato de ler, né? E eu ressalto aqui a importância da leitura para a formação, para o desenvolvimento do gosto pela escrita e até mesmo para nós melhorarmos, porque quem não lê não escreve. Então é preciso que nós investamos na nossa leitura, e com isso nós contribuímos cada vez mais com a formação. E eu, assim, tenho uma grande preocupação em formar pesquisadores que venham dar sequência nesse trabalho, que venham levar o nome de João Pinheiro. Hoje nós somos de João Pinheiro 3 membros da academia, que é a Maria Célia, o Vandeir e eu, e esperamos que outras pessoas de João Pinheiro venham integrar também devido à relevância da sua produção acadêmica. E hoje, prestes a concluir um doutorado na Europa, os historiadores Giselda Shirley e Vandeir José têm uma história de vida que pode servir de exemplo para muitos jovens. A nossa trajetória, ela é uma trajetória de muito esforço. Eu digo de muito esforço porque nós ambos viemos de famílias pobres, estudamos em escolas públicas, né? Tivemos a formação na condição que os nossos pais puderam nos dar e dentro das oportunidades que nós tivemos, mas ao longo da vida nós procuramos nos esforçar ao máximo. E durante a graduação nós tivemos a oportunidade de ter um professor que despertou em nós o gosto pela pesquisa. Então, eu agradeço muito ao meu professor de TCC do curso de História, que me ensinou a pesquisar. Então, a partir dessa sementinha plantada ainda na formação inicial, eu despertei e aprofundei o gosto. E ao longo desse período, desse tempo, então, já são mais de 20 anos, nós temos aí nos esforçado para contribuir um pouco com a história local e regional. Então, os meus escritos, o Vandeir vai falar um pouco mais detalhado do dele, mas os meus escritos são prioritariamente voltados para a questão cultural e para a história local e regional, que eu sou apaixonada. Então, a atuação na Casa da Cultura, de certa forma, contribui para que nós conheçamos um pouco mais sobre a história da nossa região, do nosso município, e que nós procuramos divulgar nos congressos onde vamos. Ao longo desse período, nós já participamos de diversos congressos, simpósios, encontros regionais, nacionais e internacionais, que nós temos a oportunidade de falar um pouco dessa história. Com o tempo, nós vamos aprimorando, vamos melhorando a cada nova oportunidade. Vandeir, o casamento com a Giselda também foi um casamento com a história? Foi essa junção que levou você também a gostar dessa área? Bom dia, Bia. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho, né, da nossa trajetória. E a escolha com a Giselda, eu sempre falo que ela não é aleatória, né? Geralmente nós não escolhemos, nós somos escolhidos. E acredito que Deus tenha reservado
a pessoa certa para ambos, tanto eu para ela como ela para mim, porque nós gostamos muito das mesmas coisas e a empatia pela história, ela é, né, algo crucial que vem sendo construído ao longo desses anos, né, de parceria. Nós temos 35 anos, né, de convivência, e nesses 35 anos nós temos desenhado a nossa história a partir, né, como a Giselda disse, de muito esforço, iniciado aí a partir da nossa graduação feita em História e Ciências Sociais. Posteriormente nós fizemos especialização na PUC, Coração Eucarístico em Belo Horizonte. O mestrado nós também fizemos no mesmo lugar, que foi na Universidade de Brasília. E hoje nós fazemos o doutorado, né, e agradecemos muito a Deus por ter nos dado a oportunidade de fazer um doutorado na Universidade de Évora, numa universidade europeia datada do século XVI. Então, nessa trajetória, nós temos muito a agradecer. Agradecer à sociedade pinheirense, agradecer aos nossos familiares, né, de ambos os lados. E eu diria que para essa representação eu colocaria a minha sogra, que é a Doraci Alves Gonçalves, que tem, né, desde o início do nosso casamento e a partir dos nossos filhos, nos dado essa mão para que nós possamos caminhar, né, atravessando as fronteiras. Nós temos publicações que são feitas na Universidade da Colômbia, né, então são as oportunidades que nós tivemos de apresentar trabalhos. Quando a Giselda fala das oportunidades, eu falo, né, do encantamento que nós temos pela cultura pinheirense, por isso nós falamos sempre da história de João Pinheiro, e essas apresentações, as publicações e análises de congresso, hoje elas já somam a Universidade da Colômbia, a Universidade do Chile, a Universidade de Salamanca, na Espanha, a Universidade de Pádua, na Itália, Roma, enfim, e nas grandes universidades brasileiras, né, quase todas nós já participamos. Eu diria para você que é um momento, né, de construção e também de dificuldade, né? Nós sabemos como que para uma formação intelectual as pessoas precisam também, né, de gastar, e isso não significa gasto para nós, muito pelo contrário, significa investimento. Eu iniciei, né, no período da especialização na PUC, como eu disse, foi o primeiro momento em que eu criei um registro para que pudesse ser publicado. E eu trabalhei com um documento do ano de 1780, que falava sobre concubinato que ocorreu no período do 18, entre duas irmãs que eram estupradas pelo primo. Então isso, nesse período, era algo extremamente, né, ofensivo, se hoje imagina isso no século XVIII, e elas foram julgadas, sentenciadas e enviadas para São Romão para adquirir bons hábitos. As duas crianças dessas duas moças foram retiradas. Elas eram pessoas simples, e o julgamento passou por um processo, né, voltado para a questão da igreja. A igreja julgava nesse período. Hoje, eu tenho publicado 30 artigos, 4 livros publicados, 10 capítulos de livros e 33 em anais de congresso. Não é fácil, principalmente porque você tem que parar para pensar como é que essa resposta sua, na sua escrita, na sua narrativa, ela vai corresponder à expectativa de um mundo acadêmico. E tendo em vista que o mundo acadêmico é extremamente crítico, você tem que saber entrelaçar as suas fontes e construir um documento, né, de artigo que corresponda à altura. Então eu tenho um livro em parceria aqui com a Giselda e com a Maria Célia, sobre as memórias de João Pinheiro, né? Outro livro, Políticos Negros Intelectuais no Brasil. Um outro que foi construído a partir da antropologia, que fala sobre a questão da educação. E aí eu parei para pesquisar um pouco de Canabrava, né, para entender como é que essa relação antropológica e educacional ela ocorre em Canabrava,
porque me intrigava muito o fato das crianças saírem, como muitos locais do Brasil e também de João Pinheiro, saírem às 4 horas da manhã para ir para um ponto, chegar até a escola, chegar às 7, retornar só, voltar para casa, né? Às 4 horas da tarde. Isso, Então, hoje isso corresponde, né, às nossas expectativas. Nós temos um livro, outra vez, que vai ser lançado, se Deus quiser, em breve, e outros artigos que já estão praticamente prontos para fazer parte de livros que são da PUC de Goiás, né, a convite da professora Zeneide Carneiro Magalhães. Ela é professora da educação da PUC, ela foi também nossa colega na UNB, ela fez doutorado junto conosco, e nós temos esse artigo, então, para integrar mais um desses que nós já temos publicados. Eu queria de vocês agora a opinião com relação aos nossos estudantes, aos nossos acadêmicos. Você falou aí que tomara que João Pinheiro possa integrar mais cadeiras na Academia de Letras. Nossos alunos, nossos acadêmicos estão preparados para isso? Olha, essa é uma pergunta um pouco difícil, porque isso é muito pessoal. Nós, na graduação, nós temos a oportunidade da iniciação científica. Nós temos muitos ex-alunos que publicam, né? Nós temos ex-alunos que são hoje doutores, mestres, doutores. Isso para nós é uma honra muito grande. E temos muitos outros que publicam também nas revistas locais, né? Por exemplo, na revista da Faculdade Cidade de João Pinheiro, na revista da Faculdade Finon e em outros eventos, né? Isso é muito importante porque o papel do professor em estimular o aluno a pesquisar, porque o mundo da pesquisa é muito bonito, apesar de ser muito difícil, como o Vandei mencionou. A academia ela é um tanto rigorosa, né? Exige um conhecimento formal, sistemático, né? Exige dedicação de tempo, dedicação à leitura, dedicação à investigação, e não é todo mundo que gosta. A pesquisa está muito ligada ao amor que a pessoa tem pelo ato de pesquisar. E nem todos têm esse amor, mas nós temos alunos que se destacaram e se destacam. Isso é importante, porque é por meio da pesquisa que se dá a construção e a reconstrução do conhecimento. E nós ficamos muito felizes quando os nossos alunos vão demonstrando aí esse amor pela pesquisa, porque por meio dela nós vamos divulgando a nossa região, nós vamos divulgando o nosso município e vamos contribuindo para outras gerações que virão posteriormente, que vão se embasar nos nossos escritos para escrever outras coisas, né? Para trazer novas teorias, novas contribuições aí no campo da produção acadêmica. Vandei, você disse aí da sua pesquisa que é com relação aos alunos que madrugam para ir para a escola, geralmente na zona rural, né? Eu diria que vocês dois, né, a Giselda falou no início que vieram de família humilde e galgaram aí cada passinho devagar e chegando aí nesse... É possível, podemos falar para esses alunos lá da zona rural, que é possível, com todas essas dificuldades, chegar onde vocês chegaram? É possível, Bia. Olhando a trajetória pessoal, né, eu poderia dizer para você que, em tempo cronológico, eu iniciei com 7 anos, não pude fazer pré, porque a minha família não tinha condições de ofertar o pré. Fiz primeira e segunda série na cidade de Bom Despacho, como a Giselda disse, local de onde eu sou natural. Quando nós mudamos para João Pinheiro, era início de novembro. Como eu iria ficar quase um mês sem ir à aula, a situação foi reprovação por falta. Nesse período, embora as minhas notas elas já estivessem todas aprovadas, mas o longo tempo que eu iria ficar fora do banco escolar, eu fui reprovado. De lá para cá, nós mudamos para Unai, e meu pai resolveu levar todos os filhos, toda a família, minha mãe e os filhos, para uma Carvoeira, de onde eu saí com quase 16 anos para iniciar como aluno de 5ª série, na escola Tancredo Neves. E aí, o fato de gostar muito de estudar, eu sempre gostei, eu não quis parar. Foi uma trajetória muito difícil. Eu levantava 4h30 da manhã para ir trabalhar. Eu trabalhava na época no açougue com meu pai, quando nós retornamos para João Pinheiro. E estudava no período noturno, então isso era muito difícil. Eu sentia sono,
e muitas vezes eu adormecia sobre a carteira, tentava aproveitar o máximo do meu tempo e queria chegar a um lugar que fosse diferente. Eu trabalhei durante esse período como servente de pedreiro, eu trabalhei como pintor, eu trabalhei indo para a zona rural, caminhando 11 quilômetros para ajudar na reforma de casa. Trabalhei de vendedor de roupa, trabalhei de balconista, entregador em supermercado, mas eu sempre tinha um sonho. Eu quero alguma coisa melhor para mim. Não que eu achasse que aquilo, né, hoje olhando, que fosse ruim, mas eu não queria para mim. Eu queria um lugar melhor do que aquele. E a partir de então eu me esforcei para chegar a esse lugar. Fiz a trajetória do ensino fundamental, depois fui para o médio. E todas as dificuldades que eu tive, tanto eu como a Giselda, porque quando nós casamos logo veio o nosso primeiro filho, que é o Murilo Henrique, isso não nos impossibilitou. Nós íamos para Paracatu, foram 4 anos de estudos, e muitas vezes nós tínhamos que levar o menor, porque às vezes ele estava doente ou alguma outra coisa. Por isso eu agradeci a Dora, né? Porque ela foi uma das pessoas que nos ajudou muito. Quando nós não tínhamos como deixar os meninos, ela ficava, ou quase sempre ela ficava. Só em momentos assim extremos mesmo que nós acabávamos levando 1 ou 2 dos meninos para a faculdade. Aí nós dividimos o tempo. Eu ficava 2 horários, a Giselda olhava, depois eu ia olhar, ela ficava os 2 horários. Foi muito difícil, não foi fácil, pouco recurso, as obrigações do dia a dia familiar com os gastos, né, não são poucas, mas eu acho que eu tenho certeza, posso dizer, né, que nós conseguimos vencer sobre esses obstáculos. O que eu quero, né, que todos os alunos ou todos os cidadãos pinheirenses que eles possam perceber é que a pobreza, né, ela não é a mácula do lugar social, muito pelo contrário. Quando nós queremos, nós conseguimos vencer fronteiras e barreiras. E isso depende do esforço, como a Giselda disse. Na faculdade, nós cobramos bastante dos nossos alunos. Nós temos compreensão e entendimento disso. Muitos falam que nós estamos cobrando demais. Mas eu, olhando e percebendo que os professores que mais nos cobraram durante o nosso período de ensino médio, ou desde do primário até o ensino superior, como hoje a nossa orientadora faz conosco, que é uma exigência, né, eu não diria absurda, mas grande, nós precisamos corresponder, nós crescemos dessa forma. E nós temos que fazer as nossas opções. E cobrar dos nossos alunos, muitos, eu tenho certeza absoluta que também têm ou vivem as mesmas dificuldades que nós, significa, né, não só o despertar do pesquisador, mas olhar para a própria realidade social. Por quê? Se nós incentivamos os nossos alunos e eles não se tornam pesquisadores, pelo menos eles vão melhorar e vão compreender a trajetória histórica, social, cultural e econômica de João Pinheiro. E se você, né, ou se nós olharmos os comércios de João Pinheiro, nós vamos entender que essa remodelação dos comércios tem muito a ver com o entendimento de que alguma coisa precisava melhorar. A economia de João Pinheiro, né, ela caminhou nesse percurso e é isso que a gente tem que entender. Um administrador, um contabilista, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um biólogo, né, uma pessoa que está fazendo estética, enfim, todos eles precisam compreender que a pesquisa vai ajudá-los, se não a ser pesquisador, que não é esse o nosso papel primordial, mas mostrar para eles que a formação deles exige muito mais do que só para a sala de aula e compreender o contemporâneo. Eles precisam entender, né, o passado para compreender os aspectos da sociedade pinheirense contemporâneo e, a partir disso, melhorar a nossa sociedade pinheirense.